A Câmara aprovou nesta terça o texto base do projeto que institui o regime fiscal sustentável. O novo marco fiscal é um mecanismo de controle do endividamento do governo federal que substitui o teto de gastos, atualmente em vigor, por um regime fiscal sustentável focado no equilíbrio entre a arrecadação e as despesas. O regime fiscal sustentável prevê que o aumento de gastos do governo, que antes era limitado à inflação do ano anterior, agora poderá ser de até 70% do aumento das receitas, desde que cumprida uma meta fiscal, ou seja, relação entre receitas e despesas. Para 2024, essa meta fiscal é de 0%, ou seja, receitas e despesas iguais. Em 2025, é previsto um superávit de 0,5% do PIB. Em 2026, as receitas serão maiores que as despesas em 1% do PIB. Haverá uma margem de tolerância de 0,25% para mais ou para menos nessas metas. Caso a meta não seja cumprida, o crescimento das despesas no ano seguinte ficará limitado a 50% do crescimento da receita. Haverá limite máximo e mínimo para o aumento das despesas. O piso será de 0,6% e o teto de 2,5% do aumento da arrecadação. O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu a aprovação da matéria. O Brasil, a partir desse momento, sai da irresponsabilidade fiscal, da gastança desenfreada e passa a trilhar o caminho da sustentabilidade, da responsabilidade fiscal, da responsabilidade com o crescimento, mantendo o investimento público, mantendo os programas sociais, as despesas obrigatórias e, principalmente, a política de valorização do salário mínimo. Falando pela minoria, o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, criticou a substituição do modelo de teto de gastos adotado desde 2017. Eu fico me perguntando, investimento com dinheiro de quem? Do pagador de impostos. 52% de todos os impostos, toda a arrecadação do Brasil é feita por quem ganha menos de 3 salários mínimos. Ou seja, investimento entre aspas, gasto com dinheiro alheio à maioria mais pobre. Quer ajudar o pobre, quer fazer política pública, deixe o dinheiro no bolso dele. Pelo texto do relator, ficam de fora do cálculo do teto de gastos, entre outras, as despesas com o Bolsa Família, com a política de aumento real do salário mínimo e com recursos arrecadados por universidades. A coordenadora da Frente da Educação, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, pediu a inclusão do Fundeb nesta lista. É claro que nós precisamos do arcabouço fiscal. Nós precisamos entender que gastança gera juros, gera inflação, impacta quem é mais pobre. Mas não tem país desenvolvido de forma sustentável, não tem país justo se não for por meio da educação. E esse é o ponto que eu trago aqui. Então, sim, vamos aprovar o arcabouço fiscal, que é muito necessário, que é muito importante. Mas vamos proteger a educação básica. Vamos tirar o Fundeb do teto de gastos. Nas negociações que fez nos últimos dias, o relator, deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, incluiu mudanças no seu substitutivo que, segundo ele, preservam recursos para a educação e outras áreas. Eu garanto, e o futuro demonstrará, não causará prejuízo a quem quer que seja ao piso da enfermagem, estando na base, colaborará para que haja o crescimento da receita e, consequentemente, ganhará não apenas a inflação, como era no teto de gasto, mas a correção real acima da inflação, como também o Fundeb. Não haverá prejuízo algum com relação ao Fundo Constitucional do Distrito Federal. Não haverá prejuízo. A votação do projeto prossegue nesta quarta-feira, com a votação de destaques que buscam alterar o texto aprovado.